Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero falar com vocês sobre como vencer as tentações. E para isso eu quero dar 3 dicas práticas. Primeiramente, eu quero pedir que se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário, compartilha. Eu sou nova aqui no YouTube, então a sua interação vai me ajudar muito a crescer. Vamos para o assunto de hoje. Antes de entrar na pauta, eu quero dizer que enquanto eu escrevia esse roteiro, eu lembrei de um filme chamado Resistindo às Tentações, que é com a Beyoncé e com o Cuba Gooding Jr. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma conferida. É um filme bem divertido e ele traz alguns assuntos bem interessantes. Duas coisas que são importantes nós entendermos. Primeiro, o que é tentação? A tentação é quando nós nos sentimos propensos a fazer algo que desagrada a Deus, a fazer algo que Deus disse para nós não fazermos. Quem não lembra da célebre cena do jardim, quando Eva olha para o fruto e acha que ele é agradável? Então, isso é uma tentação. Segunda coisa, todos somos tentados. Sem distinção, não tem essa de ai não, eu sou muito santo, eu não tenho tentação. Cara, Jesus foi tentado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Portanto, todos somos tentados. Sobre esse assunto, eu quero ler Gálatas 6, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quando alguém peca, nós devemos ajudar a que essa pessoa seja restaurada. Porém, nós também temos que cuidar da nossa própria santidade. Nós temos que cuidar para que nós também não sejamos tentados. Isso quer dizer o quê? Ninguém é imune, ninguém está ileso. Então, quando formos tentados a nos achar melhores ou superiores aos outros que pecaram, nós temos que lembrar que nós também somos sujeitos ao pecado e que nós somos sujeitos a cair em tentações. O que nós não podemos esquecer é que somos seres espirituais que habitam em um corpo carnal. Então nós temos que lidar com essas duas naturezas, com a nossa carne, que tem uma natureza pecaminosa, e com o nosso espírito, que em Cristo está sendo trabalhado para ser de acordo com a vontade de Deus. Então, basicamente, quando o pecado é efetivado, é consumado, a nossa carne vence, a nossa natureza pecaminosa vence. E quando o pecado é resistido, quando nós evitamos o pecado, o nosso espírito vence. Agora eu quero dar 3 dicas práticas para você resistir às tentações, para que você vença as tentações. A primeira dica é cortar o contato com aquilo que nos tenta, com aquilo que pode nos levar a pecar. Isso pode ser inúmeras coisas, podem ser pessoas que nos levam a ter um comportamento ilícito diante de Deus, podem ser informações que chegam até você, podem ser filmes, podem ser séries, podem ser músicas que te levam a desejar algo que você sabe que não é do agrado de Deus. Então é aquela velha história, né? Se a sua mão te impedir de ir para o céu, arranca ela fora. Uma analogia aí a cortar o contato com aquilo que pode nos levar a pecar. Então, se você está assistindo alguma coisa, está ouvindo alguma coisa, ou está numa conversa, ou está num lugar que te desperta instintos, você sabe o que é isso, você sabe bem como é isso, que te desperta vontades que você sabe que não são do agrado de Deus e que podem te levar a pecar, corte o contato, afaste-se. Para alguns pode parecer muito radical, mas na realidade nós temos que ser radicais com muitas coisas, porque se nós formos tolerar coisas que nos tentem, nós vamos acabar caindo. E aí um pecado leva a outro pecado que nos distancia de Deus e no final faz-nos perder a nossa salvação. Segunda dica: alimente o seu espírito, fortaleça o seu espírito. O nosso grande engano é achar que as coisas espirituais acontecem de forma passiva. Ah, eu vou aqui vivendo a vida, minha fé vai aumentando, meu espírito vai sendo fortalecido assim, por conta própria, sem eu fazer nada. Errado! Nós temos um papel ativo em fortalecer o nosso espírito e em alimentar a nossa fé.
Para isso, nós temos que nos cercar daquilo que alimenta a nossa fé, daquilo que fortalece o nosso espírito. Nós temos que buscar meditar na palavra, ler a palavra, alimentar aquilo que pode nos fazer resistir diante das tentações. É como fazer uma academia espiritual. Você vai lá, você medita nas escrituras, lê a palavra e dessa forma o seu espírito vai ficando mais forte, vai ficando mais resistente. E o contrário também acontece. Se não alimentarmos o nosso espírito, a nossa carne fica mais forte e aí a chance de nós pecarmos é muito maior. A respeito disso, eu quero ler para vocês alguns versículos do Salmo 119. Eu vou ler dos versículos 9 ao 11. E diz assim: Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então a receita está aqui. Nós guardarmos no coração a palavra de Deus. E não tem como guardarmos essa palavra se não estudarmos essa palavra, se não nos expormos a essa palavra, se não lermos e meditarmos nessa palavra. Terceira dica: contemplar a Deus. Nós nos tornamos parecidos com tudo aquilo que contemplamos. Ao contemplar a Deus, ficaremos mais parecidos com Deus. E sobre isso eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. À medida que nós nos conectamos mais com Deus, passamos mais tempo com Deus, estamos mais na presença dele, olhamos para quem ele é, nós recebemos mais de quem ele é. Assim, nós estaremos mais inclinados a agir da maneira de Deus e menos inclinados a agir de acordo com a nossa carne. É um equívoco acharmos que estaremos a maior parte do nosso dia conectados às coisas carnais, às coisas do mundo e ainda assim resistiremos às tentações. Não tem como nós passarmos a maior parte do nosso dia desconectados das coisas espirituais e aí no final do dia fazer uma oração de 5 minutos e achar que a gente vai estar forte para lutar contra o pecado. A gente não vai estar. É a mesma coisa que durante uma refeição nós enchemos o prato com besteiras, com gordura, com açúcar, com fritura e acrescentarmos um brócolis. E aí acharmos que o nosso prato está saudável por causa daquele brócolis. Então, dessa mesma maneira, não tem como nós passarmos a maior parte dos nossos dias alimentando a nossa carne e acreditarmos que vamos resistir às tentações. Dessa forma, nós não vamos. Em resumo, a nossa carne milita contra o nosso espírito. E se nós fortalecermos mais a carne, ela vai ganhar a briga. Se nós fortalecermos mais o espírito, ele vai ganhar a briga. Então, todas as vezes que nós nos sentirmos fracos, o que nós temos que fazer é alimentar o nosso espírito. Você, assim como eu, tem temporadas que se sente mais fraco, mais fragilizado, mais tentado. A grande questão é o que nós fazemos nessas temporadas. Nós ignoramos? Nós pensamos, eu consigo, tá tudo bem, eu tô ignorando. Ou nós nos atentamos e passamos a fortalecer mais o nosso espírito. Intensificamos a nossa busca, intensificamos a oração, intensificamos a leitura da palavra. Buscamos ao Senhor também em jejum, para enfraquecer a nossa carne, para nos tornar mais sensíveis a voz do Senhor. Tudo isso vai contribuir para que nós consigamos resistir àquilo que tem nos tentado. Eu quero terminar testemunhando para vocês sobre mim, que muitas vezes eu me sinto tentada, eu me sinto mais fraca. E quando isso acontece, e eu me atento e vou ler mais a palavra, vou buscar mais a Deus em oração, vou para o jejum, eu consigo resistir. Só que isso depende de atitude. A gente tem que parar de achar que as coisas espirituais acontecem por si próprias. Não acontecem. Nós temos o nosso papel
E não é vergonha admitir que nos sentimos tentados. Não é vergonha se sentir fraco. A questão é, quando nós nos sentirmos dessa forma, vamos buscar mais a Deus, vamos nos fortalecer no Senhor. E no poder dele, nós conseguiremos resistir a uma tentação após a outra, após a outra. Porque Cristo veio para nos provar que isso é possível. E não coloque a medida de Cristo como inatingível. Ah, mas Jesus conseguiu não pecar. Ele conseguiu sendo homem, não sendo Deus, porque ele se despiu de sua divindade. E por ele ter feito isso, nós temos a prova que é possível viver em santidade diante de Deus. Basta nós tomarmos as atitudes corretas. É isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que eu estarei aqui trazendo mais vídeos para fortalecer a sua fé. Um beijo e até a próxima!